suas casas ou em qualquer outro ambiente. Saudações de paz, que o Senhor em tudo abençoe a todos, em nome de Jesus. Queridos, é sempre uma alegria poder estar aqui, neste programa tão abençoado. Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Fazia um bom tempo que não aparecíamos aqui, devido a algumas ocupações nossas, mas aprove Deus em estarmos aqui na manhã deste dia. Os nossos agradecimentos à irmã Aline, doutor Anderson, agradecer ao evangelista Marinho, que Deus continue abençoando, nosso pastor, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Queridos, eu quero ler um texto da palavra de Deus com os irmãos, no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. É um texto bem conhecido por todos, João capítulo 2. Também quero mandar a paz ao meu dirigente, presbítero Roberto, que coapacenta ali a congregação em Inteiramente Maranata, sua esposa, irmã Miliane, a todos os irmãos de Maranata que estão nos vendo nesta manhã, que Deus abençoe a todos. Queridos, Evangelho de João, capítulo 2, diz assim a palavra de Deus, versículo 1 em diante. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metratas. E disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-lhe até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Amém. Queridos, em uma rápida reflexão aos nossos corações, nós temos lido um texto bem conhecido por todos, como falamos de antemão, e nós sabemos que João ele foi um grande apóstolo que andou com Jesus, que fez parte do ministério de Jesus, e até então João é conhecido como o apóstolo que mais amava Jesus, e nós vemos que este João, ele fez parte de uma forma concisa do ministério de Jesus. Ele andou lado a lado com Jesus, ele teve uma experiência grandiosa em fazer parte do ministério de Jesus e ser um dos mais próximos a Jesus. Nós vemos isso no decorrer de todo o ministério de Jesus, João ao lado de Jesus, João próximo de Jesus, fazendo parte deste ministério. E nós vemos que João, ele foi um dos primeiros a ser chamados por Jesus para exercer, para fazer parte do colegial, para fazer parte do ministério de Jesus. E nós vemos que João, ele está presente na vida de Jesus, tanto nos momentos bons ao lado de Jesus, como também no momento mais difícil da vida de Jesus, que foi a da crucificação, onde Jesus, de forma voluntária, ele se entrega para ser crucificado por amor à humanidade. E aqui nós vemos, irmãos, que este João, ele foi próximo de Jesus, foi muito próximo de Jesus, ele tinha um amor imenso por Jesus, um amor grandioso, um amor fraternal, de amigo para com Jesus. E nós podemos até aqui destacar e dizer que João ele foi um grande amigo de Jesus.
pois ele foi próximo de Jesus. E alguns escritores, eles vão nos dizer que João foi um grande escriba de Jesus. Ele esteve ali ao lado de Jesus, em cada palavra que Jesus falava, João ali do lado escrevia aquilo que Jesus falava. Então João, irmãos, além de ser um grande apóstolo, um grande escritor, e nós vemos que o propósito do Evangelho de João é destacar Jesus como Filho de Deus. O propósito do Evangelho de João é destacar Cristo como Filho de Deus, como Filho genuíno de Deus. E para também destacar e mostrar aos incrédulos que a salvação só vem por parte de Jesus. Mostrar aos incrédulos que a salvação ela vem através de Jesus. E não há outro que pode trazer essa salvação que não seja a Jesus. Nós vemos isso no capítulo de número 14, aonde Jesus ele diz aos seus discípulos que eles não turbassem os corações, mas que eles crescem. Então, o propósito do Evangelho de João era para que as pessoas pudessem crer verdadeiramente que Jesus é o Filho de Deus. Então nós vemos quando Jesus, ele diz aos discípulos, quando já está chegando os momentos finais, Jesus ele diz aos discípulos que eles não turbassem os corações, mas que eles crescem em Deus. No versículo 6, no versículo 5 nós vemos, quando Tomé, ele faz um questionamento a Jesus. Nós vemos quando Tomé, ele diz, Senhor, não sabemos para onde vais, e não tem pouco sabemos o caminho. E Jesus ele diz, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ou seja, Tomé, eu sou o único caminho que pode conduzir o homem até o céu. Eu sou o único caminho, Tomé, que pode trazer salvação para a vida do homem, para a vida da mulher, para a vida daqueles que qualquer que seja, basta tão somente crer verdadeiramente, se arrepender dos seus atos e me aceitar como o Salvador da sua vida, e este terá salvação, este terá vida eterna. Então, amados, nós vemos que Jesus, nós vemos que João, ele foi próximo de Jesus. E nós vemos no capítulo 1, quando Jesus, ele inicia o seu ministério, e aqui Jesus ele começa a escolher apóstolos, escolher homens. Jesus sabia que não podia fazer o seu ministério só. Jesus sabia que não podia fazer o seu ministério sozinho. Então Jesus sai em busca de homens para que pudesse estar ao seu lado, para que fizesse parte do seu ministério. E nós vemos que Jesus faz algumas escolhas que aos olhos humanos era algo inacreditável. Nós vemos que Jesus faz escolhas que aos olhos das pessoas, as pessoas não podiam acreditar, porque as pessoas imaginavam que as pessoas que Jesus escolheria seriam doutores, seriam médicos, seriam advogados. Mas nós vemos aqui Jesus escolhendo homens simples, homens humildes para exercer a função de apóstolos. Nós vemos Jesus aqui escolhendo homens de uma simplicidade tão intensa, de uma simplicidade tão grandiosa. E nós vemos isso quando Jesus ele escolhe a Pedro, que era pescador de peixe. Nós vemos isso quando Jesus escolhe a Pedro, e Jesus ainda diz a Pedro, Pedro, tu deixarás de ser pescador de peixe e serás pescador de homens. Glória a Deus para todo sempre. Então, irmão, Jesus aqui ele nos surpreende com a escolha de homens simples para exercer a função de apóstolos. Não importa, irmãos, não importa qual seja a função, não importa qual seja o diploma, o que importa é a escolha de Jesus. Quando Jesus escolhe, irmãos, está escolhido. Quando Deus chama, está chamado. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, então descansa, então confia, porque Deus, ele não se engana. Deus, ele não erra na sua chamada. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, então descansa em Deus. Então, amados, a escolha de Jesus foi surpreendente. E nós vemos isso quando Jesus, ele escolhe a André. André chega até Pedro e diz, Pedro, achamos o Messias,
que traduzido é o Cristo. E a Bíblia, amados, ela vai nos dizer que André, ele leva Jesus até Simão. E a Bíblia diz que Jesus, ele olha para Simão e diz: Simão, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. A Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que no dia seguinte que Jesus ia a Galileia, e a Bíblia diz que Jesus, ele acha a Filipe e diz: Filipe, segue-me. A Bíblia, amados, ela nos diz que Filipe, ele era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. A Bíblia, irmãos, ela nos diz que Filipe achou Natanael e disse-lhe: Natanael, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. A Bíblia nos diz, irmãos, que Natanael, ele olha para Filipe e diz: Filipe, pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Irmãos, ninguém queria ir para Nazaré. Nazaré era uma cidade de Nazaré, era uma cidade ao qual as pessoas mal iam, mas naquele dia a Bíblia vai nos dizer que Natanael, ele diz a Filipe: Filipe, pode sair alguma coisa boa de Nazaré. A Bíblia diz que Jesus, irmãos, que Filipe diz: olha, vem e ver. A Bíblia vai nos dizer, amados, que Jesus viu a Natanael, e a Bíblia diz que Jesus olha para Natanael, e a Bíblia diz que Jesus diz: aí está, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. A Bíblia diz que Natanael, ele olha para Jesus e diz: de onde me conheces tu? Jesus disse: Natanael, antes que Filipe te chamasse, antes que Filipe fosse até ti, eu te vi debaixo da figueira. Eu te vi, Natanael, debaixo de uma figueira. A Bíblia vai nos dizer, amados, que Natanael, ele olha para Jesus e diz: eis aí o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Cristo, tu és o Rabi, aquele enviado por Deus. Natanael reconhece a grandeza de Jesus, Natanael reconhece o poder de Jesus, Natanael reconhece de uma vez por todas que Jesus foi enviado por Deus. Natanael reconhece verdadeiramente que Jesus foi enviado por Deus para trazer salvação a todos aqueles que nele crê. Glória a Deus. Natanael reconhece o poder de Jesus. E aqui nós vemos, amados, Natanael reconhecendo o poder de Jesus. E no versículo número 51, nós vemos quando Jesus, ele diz: na verdade vos digo que daqui em diante vocês verão o céu aberto, vocês verão os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Nós vemos aqui, irmãos, grandes chamadas. Nós vemos Jesus escolhendo homens simples, homens humildes, aos quais, aos olhos das pessoas, dos olhos humanos, eram homens que não serviam, homens incapacitados. Mas quando Jesus chama, irmãos, não importa qual seja a sua profissão, o que importa, irmãos, é se você seja sal. Glória a Deus para todo sempre. Não importa a sua posição, não importa qual seja a sua profissão, mas o que importa é que você é sal da terra. Você sendo sal da terra, irmãos, você sendo sal da terra é o que importa. Não importa qual seja a sua profissão, que você faz ou deixa de fazer, mas o que importa é que se Jesus te escolheu, se Jesus te chamou, a chamada, ela é maior, irmãos, do que a profissão. A chamada, ela é maior do que qualquer coisa. Quando Jesus chama, irmãos, está chamado. Quando Ele escolhe, está escolhido. Então, se Ele te chamou, se Ele te escolheu, Ele é fiel, Ele vai te capacitar, Ele vai te ajudar. Então, fica no lugar onde Deus te colocou, fica no lugar onde Deus tem te colocado, porque vai ser onde você está que Deus vai te abençoar, vai
Vai ser onde você está, que vidas vão aceitar a Cristo como Salvador. Fica onde Deus te colocou, permanece no lugar, porque Deus vai te abençoar. Glória a Deus para todo sempre. Pedro era pescador de peixe, mas a partir do momento que conheceu a Jesus, ele tornou-se um pescador de homens. A Bíblia vai nos dizer, amados, que Pedro tornou-se um pescador de homens. Quando nós partimos para o capítulo 2, nós vemos que houve uma grande festa em Canaã da Galileia. A Bíblia diz que os noivos fizeram uma grande festa e eles convidaram a Jesus. E Jesus vai à festa e lá estão os seus discípulos com Jesus na festa. Maria estava presente na festa. E a Bíblia, irmãos, vai nos dizer que este casal, eles fizeram uma grande festa. E fizeram um casamento. E a Bíblia diz que ao terceiro dia fizeram-lhes umas bodas em Canaã da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E a Bíblia diz que também foram convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Ali os noivos que há tanto tempo esperavam por este momento. Os noivos que há tanto tempo esperavam por este dia, por esta data, que se organizaram tanto, fizeram uma grande festa. E a Bíblia diz que eles convidam a Jesus e aos seus discípulos, convidam a Maria, e a Bíblia diz que naquele dia o vinho da festa se acaba. O vinho da festa se acaba. E a Bíblia, irmãos, ela vai nos dizer que Maria, ela vê o desespero dos convidados. Maria vê o desespero dos noivos. E a Bíblia diz que Maria, ela corre até Jesus. Ela vai até Jesus. Ela conta o seu problema para Jesus. Ela conta o problema que estava na festa. O interessante, irmãos, é que não foram os noivos que foram procurar Jesus. O interessante é que não foi os donos da festa que foi procurar Jesus. Mas quem foi procurar Jesus foi Maria. E olhe que Maria era uma simples convidada. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Maria, ela reconhecia o poder que Jesus tinha. E ela vai até Jesus, ela conta o seu problema até Jesus. E a Bíblia diz que Jesus olha para Maria e diz: o que tenho eu contigo, mulher? Glória a Deus. Ainda não é chegada a minha hora. No versículo 13 ela diz: não tem vinho. Ou seja, todos já tomaram até a última gota de vinho, até a última gota de suco. Acabou. Jesus, no versículo 4, ele diz: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 5, sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Então, amados, provavelmente Maria, quando ela vai até Jesus, Maria leva consigo os empregados. Ela sabia que o milagre iria acontecer. E a Bíblia diz que quando Jesus diz para Maria: mulher, ainda não é chegada a minha hora, o que tenho eu contigo? No versículo 5 nós vemos quando Maria, ela olha para os empregados e diz: olha, tudo quanto ele vos mandar vocês fazer, vocês fazem. Tudo quanto ele vos disser para vocês fazer, faz. Não discutam, não questionem, não se perguntem, não façam porquês, tão somente obedeça aquilo que ele vos disser. Glória a Deus para todo sempre. Eu quero vos dizer nesta manhã, meu caro amigo, minha cara amiga, meu caro jovem, meu caro obreiro, que está nos vendo nesta manhã por este programa. Talvez você já tenha buscado de todas as formas, de todos os jeitos, soluções para o seu problema. Mas eu quero vos dizer nesta manhã: procure a Jesus. Procure a Jesus, porque Jesus, ele tem jeito para o teu problema.
Talvez você já tenha procurado a um lado e ao outro, não tenha encontrado jeito, não tenha encontrado solução. Mas faça como Maria. Maria procurou a pessoa certa. Maria procurou a pessoa certíssima. Ela sabia que Jesus tinha solução para o seu problema. Então, nesta manhã, se você procurou para um lado, para o outro, não encontrou solução, eu quero vos dizer nesta manhã que a solução para a sua vida é Jesus. Jesus tem jeito, Jesus tem solução para a tua vida. Talvez alguém disse que não tenha jeito, não tenha solução, mas se você fizer igual Maria, que foi até os pés de Jesus, certamente o seu problema será resolvido. Certamente Jesus tem solução para o teu problema. Ele teve solução para o problema de Maria naquele dia lá em Canaã da Galileia, uma cidade simples, uma cidade humilde, uma cidade pequena, mas que naquele dia aquela cidade ficou conhecida pelo primeiro milagre realizado por Jesus, que foi a transformação da água em vinho. Uma cidade que era pequena, mas que naquele dia tornou-se uma cidade grande, uma cidade conhecida pelo milagre grandioso realizado por Jesus. Então eu quero vos dizer nesta manhã, meu caro amigo, minha cara amiga, entrega o teu problema a Jesus, que Jesus vai trazer jeito, Jesus vai trazer solução, Jesus vai trazer formas, Jesus vai trazer solução para o teu problema. Então confia no Senhor, entrega o teu problema a Ele, descansa nele, e o mais Ele fará acontecer na tua vida. Então, amados, Jesus, Ele olha para Maria: mulher, não é chegada a minha hora. Interessante, irmãos, é que Maria, ela já estava com os convidados, ela já estava com os empregados ao seu lado, provavelmente, que ela diz a Jesus, que ela diz aos empregados: fazei tudo quanto Ele vos disser. Tudo quanto Ele vos disser para vocês fazer, vocês façam. Não questione, não pergunte por quê. Então não se questione, irmãos. Então somente entregue o seu problema a Jesus, que Ele o mais fará acontecer na sua vida. Glória a Deus para todos sempre. Não é A, não é B que vai resolver o teu problema. Jesus resolve. Glória a Deus. Então, irmãos, Maria, ela olha para os empregados e diz: fazei tudo quanto Ele vos disser. E a Bíblia diz que ali estavam postas cestalhas. Cestalhas. E a Bíblia diz que aquelas talhas, elas serviam para as purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 metratas. E a Bíblia diz que Jesus, Ele olha para os empregados. Primeiro as talhas estavam ali postas em cima. Jesus olha para os empregados e diz: olha, peguem estas talhas e encham de água. Talvez Jesus, provavelmente, conjecturando, Jesus olhando para os empregados, Jesus disse: olha, estão vendo aquelas talhas? Peguem elas, encham de água. Encham de água. Enchei as talhas. E a Bíblia diz que encheram aquelas talhas. Os empregados obedeceram a Jesus. Eles pegaram as talhas, eles encheram de água até em cima. Eles encheram de água, que aquelas talhas esborraram pela quantidade de água que foram colocadas nelas. E a Bíblia nos diz, amados, que Jesus, Ele olha e diz: tirai agora, levai ao mestre-sala. E levaram. Eles pegaram, irmãos, as talhas cheias de água, e eles levaram até o mestre-sala. Glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que alguém poderia ter se questionado, talvez alguém poderia ter perguntado: mas o que se precisa nessa festa é de vinho. O que nós precisamos nesta festa é de vinho. Nós não precisamos de água. Água nós temos em abundância, mas nós não temos vinho. Nós não precisamos de água. Talvez alguém pudesse fazer esse questionamento. Talvez alguém pudesse dizer isso. O que nós precisamos é de vinho e não de água. Mas aí nós vemos o que Maria disse: fazei tudo quanto Ele vos disser. Glória a Deus. Então, irmãos, tudo aquilo quanto Jesus vos disser, façais.
tudo aquilo quanto Jesus vos mandar você fazer, faça. Não questione, não se pergunte. Jesus sabe o que está fazendo. Glória a Deus, para todos sempre. Jesus sabe, irmãos, o que está fazendo. Então não se questione, não se pergunte, obedeça a Jesus. Seja obediente. As obediências, irmãos, quando o crente ele é obediente a Deus, as bênçãos de Deus são geradas sobre a sua vida. Quando o crente anda em retidão para com Deus, quando o crente anda em obediência para com Deus, as bênçãos de Deus, elas são transformadas, elas são geradas. Quando o crente ele é obediente a Deus, ele é igual a Abraão. Abraão foi obediente a Deus e em tudo Abraão foi abençoado. Em tudo Abraão foi abençoado, em riqueza, em ouro, em prata, porque era homem obediente a Deus, era homem fiel a Deus. Então seja obediente a Deus, faça tudo quanto Jesus vos disser, faça tudo quanto Jesus vos mandar, porque através da sua obediência, as bênçãos de Deus, elas serão geradas na sua vida. Obediência, seja obediente a Deus, ande em retidão para com Deus, ande em obediência para com Deus. Através da sua obediência, as bênçãos de Deus serão geradas, serão concedidas, serão dadas na sua vida. Então a ordem para Maria, para os empregados era: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo quanto ele vos mandar, vocês fazerem, façam. E a Bíblia diz, irmãos, que assim foi feito. Os empregados, eles pegaram as talhas, eles encheram de água e levaram até o mestre-sala. A ordem de Jesus foi: depois que vocês encherem as talhas de água, vocês levem até o mestre-sala. Ele será o primeiro que irá tomar deste vinho. Ele será o primeiro que irá tomar deste suco. E a Bíblia, irmãos, nos diz que assim foi feito. Levaram até o mestre-sala. A Bíblia diz que o mestre-sala provou a água feita de vinho. Ele não sabia, irmãos, de onde vinha. Ele não sabia de onde vinha aquele suco. E a Bíblia diz que os empregados que tinham tirado a água chamou o mestre-sala ao esposo. A Bíblia diz que quando os empregados eles levam as talhas, eles chamam o mestre-sala, conjecturando: vem cá, mestre-sala. Chama também o esposo. O mestre-sala toma. O esposo toma. Primeiro o mestre-sala toma. O mestre-sala, que era um convidado, era um dos convidados mais importantes daquela festa. Era um dos convidados mais importantes. Era uma grande autoridade dentro de Canaã, da Galileia. E Jesus fez questão de que o mestre-sala fosse o primeiro a provar do suco. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que o mestre-sala, quando ele saboreia, quando ele toma daquele suco, a Bíblia diz que o mestre-sala, ele olha para os convidados, ele olha para o casal, para o noivo, para a noiva, e diz: todo homem, eu posso até ver o mestre-sala chamando aos noivos, parabenizando a eles pela organização da festa, pela festa bem feita, pelas comidas saborosas. Mas o que mais ele elogia é o vinho. Não foi nem a comida, mas o que mais ele elogiou naquela festa foi o vinho. Ele diz: primeiro o homem, nas festas que eu tenho andado, veja, irmãos, o homem põe primeiro o vinho bom,
E quando já tem bebido, então, o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Glória a Deus. Então o mestre Sala, irmãos, ele parabeniza ao noivo, aos noivos. Ele diz: nas festas que eu tenho andado, primeiro se serve aquele vinho de segunda mão. Mas vocês não. Vocês guardaram até agora o melhor vinho. Glória a Deus para todo sempre. Então nós vemos, irmãos, que vários escritores antigos, eles diziam que o vinho bom era o vinho mais doce. Então, segundo alguns estudiosos, alguns escritores, eles afirmam que o vinho bom, que é destacado aqui no texto, era aquele vinho que era o mais doce. Então, o vinho bom era aquele que era mais doce. Então, os escritores aqui, eles dizem que o vinho bom era o vinho que era mais doce, mais apetitoso, mais saboroso. E que este podia ser bebido livremente, em grandes quantidades, sem causar danos. Vinho cujo conteúdo de açúcar não fora destruído através da fermentação. O vinho inferior, irmãos, era aquele que fora diluído com muita água. Então, irmãos, os escritores aqui, eles afirmam que o vinho, quanto mais doce fosse, mais saboroso era. E segundo alguns escritores, eles dizem que por mais que essa quantidade de vinho doce fosse tomada, não causava danos, não causavam embriaguez. O vinho que Jesus transformou naquele dia, irmãos, era um vinho bom, era um vinho doce, era um suco doce, era um suco que não causava danos, não prejudicava, era um suco que não era embriagante, porque muitos se enganam e acham que este vinho que Jesus transformou era um vinho embriagante, era um vinho que continha álcool, mas não era. Era um vinho bom, doce, que através dessa doçura, através do açúcar, que era tanto que tinha no vinho, fazia com que as pessoas se alegrassem, fazia com que as pessoas tivessem alegria, se regozijassem. E isso foi notório quando eles tomaram, quando o mestre Sala tomou e quando ele parabenizou. Glória a Deus. E alguns estudiosos ainda dizem que o vinho inferior era aquele que fora diluído com muita água. Então esse era o vinho inferior, aquele que era misturado com muita água. Ele perdia o sabor, ele perdia a doçura se ele fosse muito misturado com água. Mas o mestre Sala, naquele dia, ele tomou o vinho bom, ele tomou o suco bom, suco doce, suco que não causava um dano, um suco que não causava efeitos colaterais, um suco que não causava danos, nem prejudicava a saúde, nem causava embriaguez. Foi um suco que surpreendeu. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então naquela festa, irmãos, Jesus manifestou a sua glória, e todos creram nele, inclusive os seus discípulos. Então eu quero vos dizer nesta manhã, que Jesus, glória a Deus, Ele tem solução para o teu problema. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei qual é a guerra que você está enfrentando no seu lar, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, eu não sei qual é a dificuldade que você enfrenta. Talvez um problema conjugal você está enfrentando, talvez um problema familiar, talvez
aquele filho que está lhe dando dor de cabeça. Talvez aquele filho que está andando com más amizades, que não agradam a você e nem agrada a Deus. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, e talvez você já tenha buscado várias formas, vários métodos para trazer solução para o seu problema. Talvez você já tenha procurado a A, a B, e não tenha conseguido trazer solução para o seu problema. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, nesta segunda-feira, que se você procurar a Jesus, Jesus trará solução para o seu problema. Se você crer verdadeiramente, se você se puser de joelhos e entregar o seu problema, fazer que nem Maria, que foi até os pés de Jesus, em uma festa, ao qual o vinho havia se acabado, ao qual o vinho que era a bebida mais importante da festa dos judeus, e quando se acabava, era sinal também que a festa se acabaria. Naquele dia Maria sabia que se ela não fosse até os pés de Jesus, Maria sabia que aquela festa iria se acabar. Maria sabia que a tristeza tomaria conta de Canaã. Maria saberia que os noivos ficariam tristes. Maria sabia, irmãos, da alegria que os noivos estavam. Maria sabia a alegria que aquele casal estava, porque eles já haviam se preparado tantos dias, tantos tempos, para a realização daquela boda, daquelas bodas. E aí algo inacreditável acontece, o vinho se acaba. E Maria, ela viu o desespero das pessoas. E agora, Maria talvez olhou para os empregados que levavam, que entregavam um suco para as pessoas, para os convidados. Maria vê agora os empregados olhando para o outro, dizendo: acabou, não sobrou uma gota, já é essa hora, provavelmente era noite, onde é que iremos comprar? E nós vemos que as festas de casamento, elas não duravam só um dia, segundo alguns estudiosos. As festas de casamento duravam dias. E os empregados talvez olharam para o outro e disseram: e agora? Acabou. Talvez os convidados se perguntando: cadê? Acabou. Não tem mais. E todos se questionavam um ao outro. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Maria foi autêntica. Maria, ela corre até os pés de Jesus. Ela diz: o vinho acabou. Glória a Deus. E interessante, irmãos, é que Maria, provavelmente Maria levou os empregados com ela e disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Então eu quero vos dizer nesta manhã que o milagre na sua vida será gerado. Não se preocupe. Não se abale. Talvez a tempestade esteja tão grande. E às vezes a tempestade, ela vem sobre nossas vidas sem água. A tempestade muitas das vezes ela vem sem água sobre as nossas vidas. E talvez essa tempestade está sobre a sua vida e você não tem. E talvez você já tenha dito: não tem jeito, não tem nenhuma forma, eu já procurei de todas as maneiras. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, irmãos, procure a Jesus. Procure a Jesus. Que Jesus, ele tem solução para o teu problema. Jesus naquele dia, irmãos, ele trouxe solução para o problema. Maria, ela procurou a Jesus na festa. Ela procurou o convidado mais importante na festa, que era Jesus. Às vezes nós nos preocupamos tanto com isso, com aquilo, e nos esquecemos de que Jesus está na festa. Se preocupe, irmãos, em ter Jesus na festa, porque quando Jesus está na festa, a providência,
Quando Jesus está na festa, irmãos, há providência. Quando Jesus está na festa, tem solução. Quando Jesus está na festa, tem milagre. Quando Jesus está na festa, tem bênção. Quando Jesus está na festa, irmãos, tem solução. Quando Jesus está na festa, tem salvação. Quando Jesus está na festa, tem milagre. Quando Jesus está na festa, tem manifestação da sua glória. Quando Jesus está na festa, irmãos, coisas grandiosas acontecem. Então não se preocupe em ter Jesus na festa, porque quando Jesus está na festa, tem milagre. Jesus estava na festa naquele dia e houve milagre. Jesus esteve na festa naquele dia e teve milagre. Não teve só milagre, mas teve manifestação da glória. Teve manifestação da glória de Jesus naquele dia. E todos que ali estavam, os discípulos creram nele, reconheceram o seu poder, reconheceram que verdadeiramente ele é o Filho de Deus, enviado. Eles creram verdadeiramente. Glória a Deus. Então, se você crê verdadeiramente nesta manhã que Jesus é o Filho de Deus, se você crê nesta manhã verdadeiramente que Ele é o enviado por Deus, milagre será gerado na sua vida. Maria reconheceu que Ele era o Filho de Deus. Maria reconheceu que se indo até Ele teria providência. E houve providência. Houve milagre. Foi uma mulher persistente. Foi uma mulher autêntica. Glória a Deus. Uma mulher, irmãos, que não saiu dos pés de Jesus até que o problema fosse solucionado. Até que o milagre fosse gerado, ela ficou ali aos pés de Jesus. Glória a Deus. O vinho bom, o vinho doce. Glória a Deus. Quanto mais doce, bom, segundo alguns estudiosos. O escritor Plínio, o escritor romano Plínio, ele afirma expressadamente que o vinho bom, chamado sapa, não era fermentado. Sapa era suco de uva fervido até diminuir um terço do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. Ele escreve noutro trecho que os vinhos são mais benéficos quando toda a sua potência é removida através do coador. Então, segundo o escritor Plínio, quanto mais o suco de uva fervido, chamado sapa, que não era fermentado, ele diz que esse suco de uva, quanto mais fervido, ele diminuía um terço do seu volume, a fim de aumentar o seu sabor doce. Então, naquele dia, irmãos, a transformação da água em vinho foi uma transformação genuína. Foi uma transformação grandiosa. Foi o maior milagre, foi um dos grandes milagres realizados por Jesus. Foi um vinho bom, um vinho doce, bem doce. Um vinho que não era fermentado, mas era doce. Doce. E todos se alegraram naquele dia. O mestre Sala tomou, parabenizou, pois ele nunca tinha tomado um vinho tão bom quanto que ele tinha tomado naquele dia. Milagre. Eu quero vos dizer que o seu milagre será gerado. O seu milagre irá acontecer. Então basta tão somente você confiar no Senhor, porque o seu milagre vai ser gerado. Eu não sei, e eu nem posso imaginar quanto tempo você tem esperado por um milagre. Não sei se é um milagre de uma porta,
Eu não sei se é o milagre de uma cura. Eu não sei se é o milagre, um dos maiores milagres, que é a salvação na sua vida, na sua casa. Mas eu quero vos dizer nesta manhã, não desista do seu milagre. Seja igual Maria, que foi persistente. Leve o seu problema a Jesus, pois Jesus vai trazer solução para o seu problema. Não procure aqueles que não são capazes de resolver o seu problema. Não procure aqueles que não têm conselhos bons para lhe dar, mas procure a Jesus, pois Jesus ele tem solução para o seu problema. Então, para concluir nesta manhã, eu quero vos dizer que Jesus, ele tem solução para o seu problema. Jesus trouxe solução para Canaã da Galileia. Jesus trouxe solução. Transformou a água em vinho. A festa naquele dia não se acabou. Se o problema era falta de vinho, naquele dia houve vinho. Segundo alguns estudiosos, também eles afirmam que foram de 600 a 900 litros só de vinho naquele dia que Jesus transformou. Só de talhas. Ou seja, talhas só de potes, como diz o nordestino, potes, foram mais de 900, de 600 a 900 litros de vinho, de água que foi transformada em vinho. Então, se o problema era esse, Jesus naquele dia, naquele casamento, glória a Deus, Jesus trouxe solução para o problema. Glória a Deus. Então, eu não sei qual é o teu problema. Eu só sei que se Jesus estiver na festa, se Jesus estiver na tua casa, se você convidar Jesus para a sua casa, se você convidar Jesus para a tua festa, para a festa, vai ter milagre na festa. Parece até que aquele casal, irmãos, estavam adivinhando o que ia acontecer, pois eles convidaram a Jesus para o casamento. Então, irmãos, o que importa numa festa não é isso, não é aquilo, mas o que importa, irmãos, numa festa, a preocupação inteira para uma festa é Jesus. Então se preocupe, irmãos, em ter Jesus na festa. Não se preocupe com outras coisas, pois das outras coisas Deus cuida, das outras coisas Deus provê, mas se preocupe em ter Jesus na festa, porque tendo Jesus na festa tem milagre, tem solução para o teu problema. Então nesta manhã, para concluir, eu quero perguntar se tem alguém que queira aceitar Jesus nesta manhã. Se tem alguém que queira aceitar Jesus nesta manhã, digite aí no nosso chat: eu aceito Jesus, eu quero Jesus, eu quero milagre, eu quero solução para o meu problema. Então digite aí: eu quero aceitar Jesus, eu quero solução para o meu problema, pois eu sei que o meu problema só será resolvido por Jesus. Então entregue sua vida a Cristo nesta manhã. Que Deus os abençoe.